Amém. Confesso aos irmãos que o inimigo tinha colocado uma trava nesse altar, né? E hoje eu estou aqui como se estivesse pela primeira vez na minha vida. E creio que a gente tem que guerrear, né? Enfrentar. Mas, como o pastor domingo passado falou, né? Sobre a minha garganta, eu até tenho tido dias de pouquidão trabalhando, né? E tudo que ele falou foi de Deus, porque a minha garganta está rouca, o cansaço físico, e dias eu disse ensaiando para contar minhas bênçãos que Deus tem feito na minha vida. E quando eu me decidi, foi no dia que a minha mãe pediu para mim estar vindo aqui com ela, né? E estar ajudando ela a contar a bênção dela. Eu falei, amém. Logo depois também eu vou contar a minha, que eu já sou da igreja, mas eu travei, e não é fácil. Né? Eu peço para os irmãos para orar pela minha vida, porque eu sinto que é algo do maligno mesmo. Mas para a honra e glória do Senhor, quando a pastora colocou lá no grupo, eu chamei ela no PV e falei, não, pastora, hoje eu vou quebrar essa barreira e eu vou contar o que Deus tem feito na minha vida. Vou estar lendo aqui, peço para os irmãos abrir a nossa Bíblia, em Provérbios 21. Vou estar lendo. 21, 1 a 5, vou estar lendo. O coração do rei é como canais de água controlados pelo Senhor. Ele o conduz para onde quer. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. O Senhor se agrada mais ao que fazemos o que é certo e justo, do que ao que oferecemos sacrifícios. Olhos arrogantes, corações orgulhosos e atos perversos. Tudo isso é pecado. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. A palavra está querendo dizer o quê? Que é Deus que muda tudo e tudo que acontece só se Ele permitir. Tudo que tem vem da mão do Senhor. Que não adianta a pessoa ser honesta, mas não ter o coração voltado para Deus e fazer o sacrifício de todo, se a obediência não vir do Pai. Se o coração não estiver voltado também a Cristo Jesus e ter as suas atitudes agradáveis. O que eu vejo com isso também, que muitas das vezes, irmãos, a gente tem que fazer coisas, né, que chamam a atenção do Pai. E muitas das vezes não é isso que acontece. Pessoas perversas com o coração duro acabam ficando infrutíferas. E isso impede de receber bênção e seres próprios. Cuidado com os atalhos que pegamos em nossas vidas, porque depois nós mesmos sofremos grandes consequências. Irmãos, quando o pastor lançou um voto aqui, ele lançou uma... Agora eu pedi a palavra. Que até Reginaldo, eu lembro que a gente estava numa campanha, lembrei, a campanha, né, da filmagem lá para passar, né? Aí os irmãos lembram que foi quando eu consegui, eu falei sobre a minha faculdade, né? E logo depois eu fiquei de contar, porque tudo vem um processo, irmãos. Nada vem fácil. A gente não acontece nada igual eu ia falar. Tudo fez Deus permitir. E para mim conseguir onde eu estou hoje, eu passei por vários processos onde eu trabalho. E teve uma vez que eu contei aqui da última vez, que eu falei assim, eu acredito que eu não ainda estou desempregada. Vocês não lembram, né? Que tinha acontecido lá o roubo lá da CI que eu estava, né? E graças a Deus eu estou empregada, porque a nova manetedora continuou com a gente, porém já começou alguns cortes, mas porém Deus tem guardado. E o que eu quero passar para os irmãos hoje é o quê? Como Deus cuida da gente, como Ele vai além, né? Porque se fosse pela vontade do homem, eu não estaria mais lá. Eu não estaria mais lá, irmãos, porque teve um momento da minha rebeldia lá dentro que eu queria sair, né? Eu queria sair para estar passando por momentos difíceis, né? Mas porque todo lugar sempre vai ter alguém que quer puxar nosso tapete, né? Mas assim, eu agradeço muito a Deus pelo cuidado deles, pelas pessoas maravilhosas que me colocaram lá dentro. Desde onde eu saí da cozinha, do cozinheiro, até a coordenação, a supervisora e a diretora, né? Porque onde eu cheguei hoje é porque elas confiaram, elas acreditaram na minha capacidade. Se eu falar para você que eu me via hoje uma professora lá dentro, eu falo que não. Porque quando as pessoas chegavam em mim e falavam, né? Que não foram 2, nem 3, nem 4
pessoas, eu falava, eu não me vejo, eu não quero isso para mim. Era assim que eu falava, não me vejo, eu não quero. Porque muitas das vezes eu compro isso pela minha área profissional, mas eu vejo também pela nossa área espiritual. Porque muitas das vezes a gente se sente incapazes, pequeninos, né? Mas quem dá capacidade é o Deus, né? E quando me chamaram na sala, eu sentei ali na sala da diretora por umas 3 vezes e falava, não quero mais esse lugar, não está me fazendo bem, né? Passei por uns processos lá, fiquei uma vez afastada por 14 dias, e quando eu voltei, eu sentei na sala dela. E ela simplesmente olhou para mim e falou assim, Ale, o que a gente tem aqui para você é bem melhor. É bem melhor. Basta você esperar, né? E quando eu saí, irmãos, eu trabalhava na área da cozinha, né? E tinha uma pessoa lá dentro que era macumbeira. Era macumbeira, né? E assim, tudo que a gente fazia, era eu e o cozinheiro, ela fazia ao contrário. Já para arrastar mesmo. E eu falei, Senhor, meu Deus, eu não estou entendendo. Aí eu comecei a colocar os louvores lá dentro. Aí quando foi na outra semana, ela já estava colocando os axé dela, já tocando calypso. E eu falei, meu Deus do céu. E eu vi aqui, porque antes não tinha isso. Aí eu comecei a colocar esses louvores e aí ela começava a pirraçar e enfim, né? Hoje, para concluir, porque eu não vou me aprofundar muito não. E hoje, para concluir, assim que eu saí da cozinha, pedi para sair. E aí eu falei, eu quero ser mandada embora. Ela falou, não, a gente vai ver outra área para você. E assim que eu saí da cozinha, não demorou 15 dias, ela pediu as contas do serviço. E aí a diretora chegou em mim, fez uma proposta boa, né? Aí ela falou, olha, você vai ficar aqui na área da limpeza, você vai sair um pouco para respirar, você vai ensinar para as crianças, porque você tem essa capacidade, né? E no momento eu não queria, eu não aceitava, eu falei, não, mas depois que a fulana saiu, aí eu volto para lá e amém. Aí a gente fala, tudo tem um processo. Assim mesmo na nossa vida, tudo tem um processo, a gente acabava de assinar outro contrato, né, da minha carteira. Aí quando eu já estava na área da limpeza, mais de 7 meses, ela queria me retornar para a cozinha de novo, porque estava falando, gente, eu falei, não, deixa eu aqui respirando, eu estou muito bem aqui. E assim, irmãos, todos os professores que eu passei pelas salas, né, a diretora, a gente tinha o feedback, e ela sempre falava, Ale, não tenho reclamação nenhuma sobre o seu profissional. Pelo contrário, a gente começando lá pelo rodízio de área, né, por causa das reclamações das outras funcionárias, e ninguém queria, estava falando ali, só queria ler. E eu falei, meu Deus do céu, gente, vocês têm que aceitar as mudanças, né? E para concluir, irmãos, como foi agora no meio do ano, você sabe que você nessa escola, só que olha só como Deus cuida da gente. E antes disso, a supervisora me chamou, e em dezembro eu falei assim, meu Deus, se eu não for para mim ficar aqui, Senhor, que o Senhor fale comigo, me dê uma direção. Aí quando foi no outro dia, irmão, essa diretora chegou lá, a diretora não, a supervisora da RH chamou lá, me chamou e falou assim, Ale, eu vou te passar o nome de um rapaz e você vai procurar ele. Aí eu falei assim, mas pra quê, Maria? Ela falou assim, porque ele vai estar te ajudando, ele vai te escrever uma bolsa de estudo. Porque o que eu quero para você é que é bem melhor. Aí eu falei assim, mas eu não quero. Olha só a energia, eu não quero. Muitas das vezes a gente faz o que? Pede a bênção por falta de sabedoria. Aí ela falou assim, ó, vai para casa e pensa. Eu falei, amém. Aí quando passou 2 dias, irmão, ela foi lá de novo e me procurou. Aí eu peguei e falei, tá bom, Maria, passei lá o nome do rapaz para mim, é Henrique, e eu vou estar vendo com ele. Esse rapaz me explicou tudinho, os passos do processo da bolsa, e eu falei assim, meu Deus, me ajuda. E hoje, irmãos, eu vejo assim que era para mim mesmo, com certeza, porque eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de fazer curso, né? Eu sempre tive bastante curso, gosto de ler, gosto de escrever, né? Mas eu pensava na tal idade, não quero mais ir ovelha, eu não quero mais estudar. E eu falei, meu Deus, e as pessoas assim, mas eu falei, amém, porque eu vi as pessoas ali confiando e acreditando no meu potencial, na minha capacidade, né? E para honra e glória do Senhor, quando eu fui fazer a bolsa, me pediram uma prova, eu fiz uma redação. Eu passei com 60%
acredito que ela passou os meus bons requisitos no meu profissional para essa nova diretora, porque ela é bem assim, durona, né? Porque ela vai saber de muita coisa. E para a honra do Senhor, eu estou na área. E assim, o que eu fico mais feliz é que hoje eu já estou atuando na área, né? Já estou em sala, para a honra do Senhor. E acredito que quando eu chegar lá na frente para fazer meu estágio, eu não vou precisar, porque já falaram isso para mim, a minha diretora vai assinar, né? E assim, eu fico muito feliz, porque só Deus sabe que eu passei ali, porque não é fácil, mas para a honra do Senhor, hoje eu estou já no segundo semestre da minha faculdade, né? E quando eu falo aqui, ó, cuidado com os atalhos que pegamos em nossas vidas, e depois sofremos as consequências. Por que, irmãos, que eu trago isso? Porque quando eu passei no primeiro semestre, eu fechei com as notas maravilhosas. Maravilhosas. E a faculdade onde eu faço me ligou. Falou para mim assim, Ale, me ligou no zap, né? Mandou mensagem. Que tinha uma vaga lá, que elas estavam abrindo vagas para auxiliar lá, né? E elas iam precisar. E se eu não queria trabalhar lá com eles. Aí eu peguei e falei assim que não. Sabe por quê, irmãos? Porque a minha faculdade, onde eu me inscrevi, embora eu faça AD, mas eu lá na Anhanguera, lá na Guarapiranga, muito longe. Né? Eu pensei que eu tinha me inscrevido aqui perto, quando eu fui ver, eu estava para lá, mas amém. Né? E eu tomei isso para mim, eu falei que eu ia ganhar bem mais. Né? Eu falei, eu não vou, porque é longe para mim. Né? Querendo ou não, é cansativo, porque eu estou perto da minha casa. E se eu ir para um lugar longe, irmão, o cansaço bate. Aí a primeira coisa que eu pensei foi o quê? Na obra do Senhor. E eu falei assim, é melhor pouco com Deus do que muito sem Deus. Né? Aí eu peguei e falei que deixava para outra ocasião, se surgisse, né? Porque eu acredito que o que eu estou ganhando, graças a Deus, não é muito. Né? Mas já melhorou um pouco. E eu acredito que futuramente, daqui a 2 anos, eu estou formada como organizadora. E assim, é o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Também, irmãos, eu quero agradecer também a vocês para falar, porque sobre a vida do meu filho, quando fez aquela cirurgia, como Deus cuidou dele. Por quê? Porque quando eu cheguei na UPA de Parelheiros, me falaram que eu era tromótico. Eu peguei um médico lá que falou que meu filho tinha virose. Meu filho estava com virose. E olha só o perigo. Igual muita gente falou, em tempo daquela pizza estourar. Aí no outro dia ele levantou, já não conseguia andar, corri com ele, fui lá para pedreira e estava tudo certo. O médico falou assim, não, a gente vai fazer a cirurgia dele hoje ainda. Ele continuou de jejum, saiu de casa de jejum também nasceu. Quando chegou à noite ele falou assim, mãezinha, eu não vou conseguir fazer a cirurgia mais agora, porque os nossos médicos já estão todos cansados. Então é muito arriscado. Aí o enfermeiro me chamou, aí ele deu o receituário, ele falou assim, eu vou dar morfina para tomar, e se Deus quiser, amanhã cedo a gente faz a cirurgia. Aí assim ele se foi embora. Aí o outro enfermeiro voltou e pegou e falou assim, nossa, que negligência desse médico, como ele faz isso com uma criança? E se essa peito se estoura? Aí eu olhei para ele e falei, moço, pelo amor de Deus, não fala isso para mim não, eu creio que não vai estourar não. Pelo amor de Deus, já estou aqui aflita, mas o médico sabe, né? Se ele fez isso, ele vai ocorrer com as coisas dele. Mas aí, para a honra e glória do Senhor, irmão, ele deu um remédio para meu filho lá, meu filho dormiu, não podia dormir bem, dormiu sem dor. E assim, foi a morfina que segurou ele? Não. Foi a mão do médico? Não. Foi o cuidado de Deus. Né? Porque Deus cuidou dele dentro do hospital, porque não deixou essa peito se estourar, porque se tivesse estourado ia ser pior, né? E no outro dia também ele dormiu com aquela coisa lá pendurada, que o negócio fica meio clássico, horrível lá. Mas tudo isso é o cuidado de Deus. E a outra também que eu quero falar, que minha mãe contou, só um detalhe sobre a aposentadoria da minha mãe, porque quando ela veio aqui, na quebra das muralhas, eu estava sentada com ela e Deus falou assim para mim, fala para ela fazer o voto. Fala para ela fazer o voto, que essa barreira vai ser quebrada. Aí ela estava ali, eu falei, mãe, pega o envelope. Aí ela olhou para mim e ela falou assim, mas eu não vou vir toda quinta-feira não. Aí eu falei assim, mãe,
pego o envelope. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Se Deus me convidou, Ele vai fazer. Irmãos, e a resposta foi aí. Na terceira semana, na segunda semana ela jogou o voto, e na terceira semana a gente conseguiu a resposta que ela precisava. E a outra coisa também, irmão, que eu tenho para contar aqui, é que assim, quando surgiu essa demanda do fato da escola, eu confesso, irmão, que eu fiquei meio aflita. Porque nos homens a gente estava tudo desempregado, né? E eu tivesse colocado a mão. E o meu esposo, ele estava trabalhando, fazendo bico também, né? Aí ele chegou em casa, eu dei a notícia para ele e ele falou, e agora? Eu falei, e agora? Eu te pergunto, e agora? Porque eu falei para ele, tá vendo? Você é novo, né? Tem que procurar um serviço registrado, tá trabalhando com um rapaz, mas falou que ele ia registrar, não registrou. Então agora é a hora dessa, John. Você tem que fazer o currículo e sair entregando. Irmãos, aí ele falou assim, tá bom, então faz um currículo para mim, que o Tiago já pediu para mim, né? Aí eu falei, amém. Aí eu fui lá, orei, Senhor, me ajuda, ungir esse currículo, né? Porque acredito que tudo é a mão de Deus. E eu acho que 3 anos atrás, ele tinha tentado me calar. Acho que uns 3 anos atrás. Uns 3 anos atrás, ele tinha tentado me calar. Mas ele não conseguiu, irmãos. Ele não conseguiu. Para ver quando tudo permite a hora que Deus vê a nossa necessidade. A nossa necessidade mesmo. Aí, para a lembrada do Senhor, o Tiago pegou o currículo dele. Ele foi chamado pela primeira etapa, passou. Depois foi chamado pela segunda etapa, passou também, graças a Deus. Aleluia. Para a lembrada do Senhor, dessa vez deu certo. Né? O marido conseguiu a vaga, foi empregado, né? E os benefícios também bons que não tinha, né? E tudo assim, é a hora, não é a hora que a gente quer, é a hora que Deus quer. É a hora que Deus vê a nossa necessidade. E desde já também, irmão, agora vem uma melhor para contar. Semana passada, a gente estava passando por uma parte financeira da igreja que está meio, né, minha crítica. E eu venho lá, os pastores falando, já está pronta, tal. Aí eu vim para o culto na quinta-feira, eu falei assim, meu Deus, eu queria tanto achar R$200. Eu queria tanto achar R$200 para poder pegar uma conta da igreja e pagar. Porque, irmãos, isso fica no meu coração. E eu creio que, desde já também, eu fico muito feliz pela visão dos pastores sobre a nossa vida, de ver que os membros estão crescendo, porque futuramente, eu creio que a nossa vida profissional crescendo, a gente vai crescer também na nossa vida espiritual e a gente vai se cansar mais no altar do Senhor, né? Isso é o nosso desejo do nosso coração. Não é só pensar em vida financeira e pensar em nós. A gente também tem que pensar no altar, né? E para você ver que como Deus, Ele escuta o coração do pequenino. Aí, como foi na semana, pastor, eu tinha dinheiro parado, irmão. Eu estava com dinheiro parado. E esse dinheiro Deus liberou. Deus liberou esse dinheiro. Para a honra do Senhor, que foi o dinheiro da mantenedora lá que faz favor do nosso dinheiro. Aí nós lutamos, né, numa casa desse, só está calculado, mais de 3 meses já. Mais de 3 meses. E isso é o quê? É a nossa obra, é o nosso coração que Deus sonda. Então tudo vem o quê? Da gente pedir, da gente se ajoelhar, né? Não adianta a gente fazer sacrifício de tolo. A gente tem o quê? Que pedir para Deus o quê? A direção dele. A gente tem que estar no coração voltado para ele. E Deus tem feito coisas muito lindas na minha vida. E eu pego para mim também uma coisa que a pastora Joelma falou aqui. Para contar um testemunho, tem que ter a dupla honra, tem que ser uma coisa impactante. E isso para mim tem sido impactante na minha vida. Porque onde já se viu você estar trabalhando, você pedir para se mandar embora, a pessoa cuidar de você, não deixar você sair, né? Aí uma vez eu subi lá, eu falei, hoje eu vou ser mandada embora. Aí ela chamava uma psicóloga para conversar comigo. Olha só como Deus cuida. Meu Deus. Mandar uma pessoa para você escrever uma bolsa. Tudo isso é Deus, o cuidado de Deus. Então, assim, que isso fica, né, para a meditação da igreja, porque muitas das vezes a gente, eu mesmo peguei para mim, porque muitas vezes a gente se acha capaz, os pastores, né, no nosso pé, você é capaz, você pode chegar e a gente está, não consigo, eu não quero, eu não faço, quero
melhor